Boa tarde, pessoal. Estamos chegando, 15 horas 4 minutinhos. Já estamos no Instagram, YouTube e nos Facebooks nossos aqui, 8 Facebooks. Já estamos aqui para fazer esta conversa no programa Vida, Saúde e Bem-Estar. Opa, olha eu aqui deixando o retorno muito alto. Muito bom. O doutor já está aqui. E nós vamos conversar hoje sobre alimentação saudável e ideias para a terceira idade, certo? Hoje o número que nós estamos chegando na terceira idade é muito grande e nós vamos conversar sobre isso. E lembrando que hoje, Dia da Saúde, Dia Mundial da Saúde, então nós vamos também aproveitar essa conversa para homenagear os nossos queridos trabalhadores da saúde. E estamos aqui, doutor Wilson Cunha, o senhor já está ao vivo e a cores, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Estou muito feliz aí de participar com você, né? Pessoa muito querida, desde muito tempo nos conhecemos, né? E é um programa importante, né? Porque a gente possa... programa, inclusive, de uma utilidade pública muito grande, que possa trazer informações para as pessoas, para que busquem aí uma vida mais saudável ao longo dos anos, né? Então, é um prazer estar aqui para poder participar junto com você desse programa. Então, nós estamos falando para o mundo inteiro. Hoje nós temos aí Instagram, YouTube, internet, nós estamos com uma boa visualização. A rádio já está fazendo já fez um ano. E agora nós já estamos sendo recomendados pelo YouTube. Na hora que eu já aciono aqui, ele já sai distribuindo para o pessoal no mundo inteiro. Já fizemos entrevistas Japão, Inglaterra, Austrália e estamos crescendo. Ainda um ano só, bem novo, mas já estamos com bastante entrevistas aí e sendo reconhecidos pelo YouTube. Eu agradeço o senhor por arrumar esse tempinho aí para falar com a gente nesse sábado sobre vida, saúde e bem-estar na terceira idade, certo? Sabemos que o senhor tem hora, então nós vamos ter um tempo preparado já de 1 hora para conversarmos, ok? Doutor Wilson, vamos para começar. Hoje o Brasil está envelhecendo, certo? O número de idosos aumentando. Aqui em Franca mesmo é visível, acredito que em todas as cidades é visível o número de casas para terceira idade, né? Especializada em terceira idade, para que as pessoas possam viver melhor. Nessa pegada de aumento das pessoas de terceira idade, o que o senhor falaria para essas pessoas, assim como eu, 6.0? Isso está acontecendo no Brasil e no mundo todo, né? Nós estamos vendo uma inversão da pirâmide populacional. Antes a gente tinha a base alargada, né? E o ápice estreito. E estamos invertendo. Há uma previsão que por volta de 2050, provavelmente vai estar ao contrário. A base vai estar estreita e o ápice bem alargado, ou seja, vão ter bem menos pessoas jovens e muito mais pessoas idosas. Eu até brinco com meus alunos, que eu dou aula aí nas 2 faculdades de medicina, profissão do futuro é ser geriatra, ser reumatologista, né? Doenças crônicas. O senhor não pode falar isso. Não vão ter muito paciente. Então, isso que eu ia falar, já está em falta de pediatra, pelo amor de Deus. Vamos formar pediatra. Antigamente as famílias tinham 6, 7, né? Hoje tem no máximo 2, né? Então está nascendo bem pouca criança e a população está envelhecendo. Então eu acho que à medida que as pessoas vão envelhecendo, os problemas crônicos existem mais chance de aparecer. E o que a gente tem que fazer é tentar evitar que esses problemas apareçam. E já que nós vamos viver muito, vamos tentar fazer com que essa vida tenha uma qualidade de vida boa, né? Não adianta nada a gente viver muito, mas dependendo de outras pessoas, com limitações, não podendo ter uma qualidade de vida adequada. Então, a minha sugestão é que a gente faça, né,
processos, maneiras para evitar de acontecer isso. E são coisas que às vezes não dependem nem de medicação, depende de hábitos, de estilo de vida, né? De modificação de estilo de vida. E só que modificar estilo de vida não é fácil. Muito difícil. Você modificar estilo de vida, se você tem há 20, 30, 40 anos, requer aí uma dedicação e um esforço muito grande, né? Então, realmente, isso aí é importante. Nós estamos aqui, eu falei dia mundial, mas não é Dia Nacional da Saúde. Foi instituído pela Lei 5.352 de 67. As ações implementadas neste dia visam despertar valores relacionados à saúde, que é o que nós estamos fazendo aqui exatamente agora, certo? Além de comemorar, instruindo o pessoal para acordar. Mudar hábito não é fácil. Toda vez que eu vou no médico, toda vez que eu passo pelos exames, Mauro, você precisa caminhada todo dia, pelo menos 30 minutos, aquelas coisas. Não consigo. Não é que eu não consigo, eu não gosto. Mas vou ter que entrar nessa daí. Ontem mesmo eu ouvi, se você não andar por bem, você vai andar por mal. Então vamos andar por bem, né? Melhor. Com certeza. Com relação à atividade física, já é sabido faz muito tempo, né? Que o aumento de atividade física regular, e não precisa não ser num período tão grande. Às vezes mesmo, se você começar hoje, se você tiver aí um aumento de atividade física, pelo menos 4 vezes, né, por semana, 45 a 60 minutos, né, e o ideal é que faça em dias alternados. Não pode fazer hoje, pular 3 dias. O ideal é fazer pelo menos, se fizer todo dia, melhor, mas se fizer pelo menos 4 vezes por semana, dia sim, dia não, 45 a 60 minutos, há um benefício enorme para a saúde. E esse benefício se transforma em um aumento de até 7 anos a mais de vida. Olha só. Então, isso é um benefício grande. E eu brinco com meus pacientes, né? Só gasta sola de tênis, né? Não precisa gastar dinheiro, nada. Nós temos aí o poliesportivo, temos vários locais para caminhar, bonitos, né? Lá perto da exposição, tem lá a Avenida da Integração, que tem uma pista muito grande. Então, nós temos vários pontos em Franca, né? Aqui precisa começar. Aqui do lado da minha casa, Primo Meneghetti, tem uma pista maravilhosa ali. Sim. Maravilhosa, grande, tem subida e descida, quer dizer, você tem uma linha reta, mas com subida e descida, maravilhosa. A única assim, a gente recomenda, quem não está acostumado, e principalmente acima da 5ª década, se for começar a fazer, procure uma orientação, um cardiologista, faça um exame, né? Para ver se não tem nenhuma restrição cardíaca para isso, né? Usar uma roupa adequada, folgada, um tênis adequado, né? Para que a caminhada se torne um prazer, né? Não uma coisa que vá fazer com que você se sinta mal. Você tem que... E isso é um hábito tão gostoso que à medida que você começa a fazer, o dia que você não faz, você sente falta. Né? E a caminhada é bom para pulmão, coração, pressão, circulação, musculatura, massa óssea, cabeça, né? Relaxa a gente, libera endorfina, ajuda a gente a dormir melhor. E tem uma maneira simples, Mauro, da gente se controlar para não ter excesso. O pulso, todo mundo, se pegar aí o pulso, aprende a contar o pulso. Tem uma formulinha, você pega o número 220 e tira da idade. Então, por exemplo, pessoa que tem 50 anos, 220 menos 50 são 170. Isso é atividade física máxima. Se você pela submáxima, que é 70% disso, vai dar 129. Então, até 130 batimentos por minuto, você pode chegar que você não está correndo risco. Legal, né? Boa dica essa. Você faz você mesmo, não depende de aparelho nada. É lógico que hoje já tem aparelhos, né? Tem relógios, né? Que faz a quantidade de batimentos cardíacos, põe seu consumo de calorias, né? Tem relógios, esses mais novos aí, que tem índice de massa corporal, tem massa
magra, massa gorda, né? Faz tudo aí para você. Mas quem não tiver, dá para fazer aí essa método simples, que é a frequência cardíaca submáxima, que a gente calcula na hora, de uma maneira simples, pegando o pulso. Bacana, muito boa dica essa daí. Para a gente caminhar e prestar atenção se está fazendo bem e não está atrapalhando. Muito boa. Doutor, nessa pegada de viver melhor, o que o senhor tem a dizer de alimentação? Como que nós entramos nessa seara aí? Nós temos hoje um outro trabalho importantíssimo, né? Até eu participei de uma live também de São Paulo, por vídeo, né? Com 3 outros colegas do HC de Ribeirão, de São Paulo, sobre isso, sobre o que saiu um trabalho, né? Dia 8 de fevereiro de 2022, numa revista que chama PLOS Medicine, que mostra que no mundo inteiro foram acompanhando durante vários anos pessoas que tiveram 2 grupos, pessoas que mudaram o seu hábito alimentar e pessoas que não. E foi um trabalho de segmento de longo período. E viram que pessoas do sexo masculino, né, se começar a fazer uma dieta ideal aos 20 anos, ele aumenta em 13 anos a sua sobrevida em relação a quem tem a dieta tudo desregrada. Então, acho que vale a pena viver 13 anos a mais, né? Agora, mesmo em pessoas que começam com uma idade mais avançada, então nós vimos aí que pessoas com 60 anos do sexo masculino, eles aumentam 8,8 anos, e quem tem 80 anos, se começar a fazer também a dieta ideal, aumenta em 3,8 anos. O sexo feminino é um pouquinho menos. Com 20 anos, aumenta em 10,7 anos a sua sobrevida, com 60 anos em 8 anos, e com 80 anos em 3,4. Então, em qualquer idade que a gente começar a fazer uma dieta adequada, uma dieta ideal, hoje já está provado que se vive mais. Antigamente a gente achava, hoje nós saímos do achismo para a parte conceitual de certeza. Hoje nós temos certeza que vive mais se fizer uma dieta adequada, né? E essa dieta adequada não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Existe, todo mundo, se entrar no site, né, do Ministério da Saúde, né, é gratuito, existe um manual, né, que são as recomendações para uma alimentação saudável do paciente idoso, não necessário, paciente acima da 5ª década de vida, mas todas as pessoas em qualquer idade que adotarem isso, é muito bom. Então, tem 10 itens, né, Amauro? Primeiro item, né, é fazer, no mínimo, fazer 3 refeições grandes, café, almoço e jantar, e no mínimo 2 lanches. Se quiser fazer 3, né, então seria café, um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e uma ceia antes de dormir. O ideal é comer mais vezes, menores quantidades de cada vez, né? Então, para ter um equilíbrio maior. O importante, tem alguns detalhes com os tipos dos alimentos, né? De cada refeição, cada dia, né, tem que ter pelo menos 6 porções, né, de cereais, tubérculos, né, raízes. Então, arroz, feijão, trigo, batata, mandioca. Tem que ter pelo menos, né, 3 porções de frutas, verduras e legumes, né? Tem que ter pelo menos, né, arroz e feijão. O ideal é que se coma todo dia, mas no mínimo 5 vezes por semana, porque ali você vai obter energia, carboidrato, proteína, né? Carne, no mínimo 1 vez por semana, né? E tem que diminuir um pouquinho as coisas que tem gordura, né? Manteiga, margarina, né? Isso aí você tem que diminuir. Também, né, os refrigerantes, os sucos industrializados, a gente tem que evitar. Tomar bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia. Água é excelente para intestino, rim, pele. Isso sim. Aí você está de parabéns. Azurra, com gás e sem gás. Eu faço toda vez aqui, porque o Vadinho, essa daqui é a nossa água da careta engarrafada. Vadinho, meu irmão. Vadinho. Manda direto pra gente aqui água.
E o sal também, né? A gente tem que diminuir o sal da alimentação. Então, tudo isso aí são coisas importantes. E evitar, assim, o excesso de bebida alcoólica e fumo, né? Então, fumo se não der, e bebida alcoólica também. Uma coisa importante, a gente tem uma ideia, toda vez que vamos fazer uma mudança de hábito alimentar, eu não tenho dinheiro para fazer dieta. A melhor dieta que tem é a brasileira, é arroz, feijão, uma carninha, uma salada. Porque no arroz e feijão você tem carboidrato, você tem proteína, na carne, peixe, frango, você tem proteína, e são os macronutrientes. E nas frutas, verduras, hortaliças, você tem os micronutrientes e as vitaminas. Então, a nossa dieta é muito saudável, né? Você pega a dieta de outros países, torrada com pasta de amendoim, bacon e ovo no café da manhã. É muito desbalanceado, né? A nossa dieta é muito bem balanceada. E eu falo muito para meus pacientes no consultório. Comer um bolo de vez em quando não faz mal para ninguém. Comer um chocolate não faz mal para ninguém. O que faz aumentar peso não é o tipo do alimento, é a quantidade. Você comer um bis, não tem problema. Agora, comer a caixinha do bis já tem problema. Enquanto eu não vejo o fim, não consigo parar. Então, você vê, a gente está tentando alertar a população, né? E nós temos aí realmente já hoje dados, né, bem concretos de que ter uma dieta adequada se vive mais, e temos aqui recomendações para uma dieta do dia a dia do brasileiro, né? Então, uma dieta simples, eu falei isso aqui com uma porção disso, outra daqui, mas café da manhã, pegar um leitinho, ou um pãozinho, passar um pouquinho de margarina, requeijão, xícara de café, entre o café e o almoço, uma bolachinha com chá ou uma fruta. Aí vão me perguntar, que fruta? Tem jeito. Fruta pequena, moranguinho, cereja, jabuticaba, umas 6, 7 unidades. Fruta grandona, mamão, melancia, abacaxi, uma fatia. E fruta comum, pera, banana, maçã, uma. É tudo medida caseira que nós estamos sugerindo. Almoço, arroz, 3 colheres de sopa, feijão 2, uma carne, uma salada e um legume. Ou, se não tiver a carne, um ovo, né? À tarde, outra fruta, o jantar igual do almoço, e antes de dormir alguma coisa, um copo de leite, umas bolachinhas, ou outra fruta. Então, é a comida do dia a dia. Não precisa comprar alimento caro para fazer dieta, não precisa comprar nada diet, não precisa nada. É ter alimentação balanceada, as quantidades certas, e comer mais vezes no dia, menores quantidades cada vez. Menores quantidades durante o dia. Dentro dessa fala, como é que fica essa dieta que eles falam de você ficar sem comer, que você para lá 12 horas? Jejum intermitente. Isso, jejum intermitente. Tem um jejum intermitente, tem dieta da sopa, tem dieta da fruta. Tem da lua, tem tudo. Tinha a dieta do Dr. Atkins, que até faleceu aí na década de 70, 80, que só comia gordura e proteína, tirava todo o carboidrato, né? Mas, na verdade, você vê na maioria dos congressos, nas publicações, toda dieta que você fizer e que tiver restrição alimentar, você vai conseguir perder peso. O grande problema não é perder peso. O grande problema é manter o peso depois que você perdeu. E essas dietas de impacto, você não aguenta fazer para o resto da vida. Não. Eu vou fazer dieta da sopa, tomo durante a semana só. No 8º dia eu não quero ver sopa nunca mais na minha vida. Então, eu tenho que fazer uma por isso que a gente hoje não chama mais de dieta. Dieta é uma coisa que começa e termina, tem fim. Então, a gente chama de mudança de estilo de vida. Porque essa mudança de estilo de vida tem que ser para o resto da vida. Porque aí a pessoa vai conseguir perder e emagrecer.
Tem trabalhos científicos que mostram que as pessoas que perdem peso, 95% delas, depois de 5 anos, recuperaram todo o peso que perdeu. Sim. Só 5% mantém. Por quê? Porque não adianta fazer uma coisa de impacto. Tem que fazer uma coisa que eu consiga fazer para sempre. Aí eu tenho que estar o quê? Determinado a isso, querer, tem que ter resiliência, tem que estar disposto, né? Eu tive um professor lá em São Paulo, no HC, ele até faleceu, Alfredo Halper. Ele aparecia muito lá naquele programa da Globo, Bem-Estar, às 10 horas, não sei se você lembra. E ele era a pessoa que mais estudava a obesidade, né? E as aulas dele de obesidade, ele começava com 2 ratinhos, aquele ratinho gordinho, né? E sabe aquela coisa de desenho animado que tem em cima do pensamento? Sim. O cara pensar lá no McDonald's, nos cookies, né? E o ratinho gordinho. E o outro ratinho magrinho lá, pensando num X frango, com alfacinha, tudo, né? Então, ele falava, a gente tem que pensar magro. Pensar magro, né? Até às vezes no almoço a gente está pensando que vai comer no jantar. Exatamente. Então, até essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento, mas isso não é fácil. Mudança de hábito, às vezes, vem lá de 1, 2 anos, né? Então, às vezes a gente orienta muito também mães, né? Criança é o ser humano que mais sabe comer, porque só come na hora que tem fome. Não adianta querer ficar enfiando comida no menino sem ele ter fome, senão ele vai se tornar um futuro obeso. E importante desde pequeno é frutas e legumes para a criança poder acostumar, né? Sim. Porque se experimentar bolacha e Coca-Cola de criança, não vai querer outra coisa, né? Outra coisa, esses cheetos, bacon, não tem nada contra as indústrias, não, mas são alimentos, né? Tudo industrializado, com muito sal, muito produto químico, essas bolachas recheadas. O Halper, esse professor meu, logo que teve o plano cruzado, né? E ele fez um estudo no Brasil inteiro. Por incrível que pareça, o lugar que mais ganhou peso foi no Norte e Nordeste. Por quê? Porque antes do plano cruzado tinha uma inflação maluca. E então, o Jô Soares, que faleceu, que brincava, né? O salário começa no dia 1º e acaba no 7º dia, não vai até o 30, né? Então o salário passou a durar mais, 15, 20 dias. As pessoas passaram a ter mais acesso à alimentação. E supermercado, esses pacotes de bolacha aí, essas recheadas, é baratíssimo. E isso tem calorias e gorduras trans, assim, então a população que mais ganhou peso foi no Norte e Nordeste, pelo acesso maior à alimentação, mas com tipo de alimentação que não era o mais adequado. Isso, tipo errado. Verdade. O senhor lembrou o Jô Soares? Na hora que o senhor estava falando no começo aí, hoje é dia do Jô Soares, né? Esse mês ninguém vai esquecer de alguma coisa do Jô. Mas uma das coisas que o senhor estava falando aí, ele falou nas entrevistas dele, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar sem função, né? Inválido ou sem produzir, né? Então é isso que nós temos que tomar esse cuidado. É chegar na terceira idade com produtividade, né? Produzindo, né? Sim. No consultório, eu faço endocrinologia, mas na Santa Casa, eu trabalho com as 2 universidades, na enfermaria de clínica médica, né? Tanto para a Unifran como para a FACEP. E cada dia a gente vê mais pessoas. Hoje eu passei visita, acho que em 20 pacientes de manhã. Paciente de 94, 90, 86 anos internado, muitos estão conscientes, estão ativos, independentes, mas muitos estão acamados, totalmente dependentes para qualquer atividade física. Meu Deus. Inclusive para alimentação, né? Então é aquilo que eu falei no começo, nós temos que fazer de tudo para viver mais, mas com qualidade. Não adianta eu viver mais e estar acamado, totalmente dependente, nem não estar sabendo o que está acontecendo, porque como estamos vivendo mais, as demências, né, tanto de Alzheimer como as vasculares, estão cada vez mais prevalentes, né, aparecendo mais. O meu sogro, o Dr. Vicente Latorraca, vivia falando que para mim, no final da vida, falou, Mauro, não queira ficar velho, é humilhante.
Muitas vezes sim, concordo. Tadinho, que judiação. Paulo Sérgio mandando um grande abraço para o senhor aqui. Doutor Wilson, excelente profissional e professor universitário, amigo das antigas, grande abraço, famoso PX. Abração para você, Paulo Sérgio, abração. Estou muito feliz aí de estar ouvindo você aí, cumprimentando a gente. Tá aqui, ó, Gladson também Fernandes, minha prima teve uma vida de 20 anos de vegetariano e ela estava magrinha, sem ferro no corpo, quando o médico disse para ela que não comer carne iria ter grandes problemas de saúde. O Paulo Sérgio aqui, os alunos da Faculdade de Medicina de Franca adoram o professor doutor. Claro, para aprender, toda vez que eu vou na Santa Casa lá, eu encontro com ele nos corredores, lá correndo com os alunos lá na Santa Casa, que a Eliane está fazendo tratamento justamente. Ela começou no Hospital do Coração, agora ela está aqui no diabético, casos diabéticos. Então, um é da Universidade da Unifacef e a outra é da Unifran. Né? Então, passamos pelos dois. E é fantástico o atendimento. Falo isso toda vez que eu tenho chance. Fantástico. Os meninos são super bem educados e ensinados lá. Maravilhas consultas, tudo muito, muito bom mesmo. A Luz Celestial passando entre um atendimento e outro para dar um salve. O Paulo Sérgio, entrevista bem esclarecedora. Realmente. É para a gente saber, inclusive eu vou pedir para o senhor de novo repetir daquele livreto que o senhor falou da Secretaria de Saúde, é isso? Isso. Como que nós conseguimos isso aí? Porque isso é importante, hein? Isso aí a gente chama manual alimentação saudável da pessoa idosa. Põe na internet, né, no Google, manual de alimentação saudável da pessoa idosa. Certo. Aí ele vai ser do Ministério da Saúde e você abaixa ele sem problema. Certo. Olha aí, pessoal, essa dica importantíssima. Muito bom de ter, hein? Já vou baixar o meu. E não tem só da pessoa idosa, não. Tem outro manual de alimentação de saúde para pessoas gerais, com os alimentos, com o tipo de alimento, o que cada alimento tem, né? Tem também de atividade física. No Ministério da Saúde tem muitos manuais, muito bem escritos, uma leitura bem tranquila de se ler, né? Olha que legal. Então eu recomendo, né? E se vocês, qualquer pessoa que entrar tem acesso, é gratuito, pode abaixar em PDF. Aí, ó. Isso é importante porque a gente não tem nem ideia disso, né? Tem que alguém falar porque eles não fazem. Disso ninguém faz propaganda, né? É incrível. Faz propaganda de tanta coisa aí que não precisava. Manual saudável da população idosa. A Cris está colocando aqui. Cris, depois vê se consegue já colocar o link também para o pessoal poder já baixar, tá certo? Vamos nessa. Doutor, das duas universidades que o senhor ministra as aulas, certo? Existe uma diferença de ensino entre as duas universidades? É diferente, não? Não. Mauro, as duas são o mesmo projeto pedagógico, né? É um projeto que chama PBL, né? É aprendizado baseado em problemas, que é o 4º ano, e depois do 5º e 6º ano é aprendizado baseado no paciente. Ele é um método diferente, tem muito pouca aula teórica, né? Desde o início do 1º ano, o aluno já é inserido na prática, né? Já vai para as unidades básicas de saúde, não fica só na sala de anatomia, histologia, fisiologia, então ele já começa a ter o contato. No 3º e 4º ano já começa os ambulatórios de clínica, pediatria, ginecologia e cirurgia, e no 5º e 6º ano, né, já é prática, aí hospitalar, unidade básica de saúde, pronto-socorro, né, UPA, mas o método é o mesmo, 70% dos professores são os mesmos das universidades. E quando nós montamos o projeto pedagógico da Unifran, depois
do núcleo docente da Unifran, 70%, 80% também é da FACEP. Então, o projeto pedagógico é idêntico. Entendi. Então, os dois são o mesmo tipo de cronograma, mesma quantidade de carga horária, às vezes tem uma diferença pequena, mas é a mesma. Tanto é que a gente faz isso em espelho. A Unifran tem enfermaria de manhã e ambulatório à tarde. A FACEP é ambulatório de manhã e enfermaria à tarde. É tudo. E os professores são praticamente, em termos de coordenação, então, 80% dos coordenadores de ciclos são os mesmos. O que difere esse método do método tradicional? O método tradicional é muita aula teórica, né? Sim. E então o professor dá a matéria e o aluno fica lá para 80 alunos, 100 sentados assistindo. Esse não. O aprendizado é em pequenos grupos, né? Então, esses exemplos que eu te dei, eu passo na enfermaria com a Unifran 4 alunos, com a FACEP 4 alunos. Um curso tradicional você tem 100, 110 professores. O da Unifran o curso de medicina tem 200 professores. Então, o aluno tem muito mais contato com o professor. Isso explica bem o que eu percebi quando começaram essas duas faculdades em Franca. A mudança do jeito de trabalho, né? Eu não sabia que era assim, mas os estudantes sempre ali no meio do pessoal, aprendendo em loco ali, né? Para poder aprender e ensinar também, porque eu vejo muito, quando a gente vai fazer consulta, 4 alunos, às vezes, na sala, né, fazendo o atendimento com o professor, e eles trocam ideia, um com o outro ali. Um aprende com o outro. Eu não estou lembrado disso. Pá! Eu achei muito legal isso. Essa mudança foi muito boa para a cidade. E o que esse método faz? Porque na vida a gente aprende, mas depois que sai da universidade, a gente tem que se virar sozinho. E esse método, desde o primeiro dia de aula, ele faz isso. A pessoa tem que ir atrás do conhecimento, sim, né? E no curso tradicional, o professor é o ator principal. Já na PBL, que é a nossa metodologia, o aluno é o ator principal. Ele que faz, ele que vai atrás, ele que vai e estuda. O professor, o que ele é? Por isso que já tem as tutorias. Ele é um tutor. Ele orienta como achar o melhor caminho e fazer uma sinopse disso, uma reflexão e como ele buscar o conhecimento em livros, em sites, hoje que a gente tem, livros eletrônicos, tudo. Então, nós somos, assim, uma pessoa que guia eles para eles seguirem o caminho, mas eles se tornam muito independentes e aprendem a se virar sozinho. Eu participo também há 13 anos da residência que tem na Santa Casa de Clínica Médica. E lá na residência nós temos alunos de tudo quanto é lugar, inclusive da Unifran, da FACEP, mas temos alunos do Maranhão, temos alunos do Rio Grande do Norte, temos alunos de Minas, né, do Brasil inteiro. Os alunos que vêm do curso tradicional, cursos tradicionais são bons também, só que eles têm menos facilidade de relacionamento com o paciente, porque eles têm menos prática, e outra coisa, principalmente o relacionamento humano, que no PBL a gente bate muito no relacionamento humano do aluno com o paciente e com os familiares, né? Desde o primeiro ano, né? Então, isso a gente percebe isso. Então, eu sou de curso tradicional, né? E no começo, para a gente também, quando começamos na Unifran em 2012, foi assim, ninguém sabia, né? Você imagina, primeira tutoria minha, primeiro ano, primeiro dia de aula da faculdade de medicina de Franca, primeira aula dos alunos no curso de medicina, primeiro dia de tutoria de PBL para ele e primeiro dia PBL para mim. Professor. Provavelmente eu estava mais nervoso que os alunos tudo, né? Mas à medida que os anos foram se passando, né?
a gente foi adquirindo experiência, né, e viu que isso funciona muito bem. Os métodos funcionam, agora você precisa acreditar neles, né, e colocá-los em prática. É o mesmo caso que nós estamos falando aqui da alimentação. Na hora que você começa a fazer e transforma isso no seu dia a dia, certo? Você vai assustar no início, mas depois é costume, você vai ficar naquilo. Tem que mudar na compra do supermercado, né? Na hora que for na feirinha, na hora que for no supermercado, mudar a compra. Tem prateleira que você não passa direto. Ou fecha o olho. O duro é o cheiro, né? Passo na frente de padaria, eu tenho um troço, eu tenho um ataque de bolinha. E outra coisa, por exemplo, é importante, né, com criança, né? Hoje já tem a lei que as cantinas não podem vender determinado tipo de alimento, tudo isso. Mas é muito importante para as famílias, e eu falo para as mães, alimentação faz parte da educação, igual a gente orienta os filhos em relação à moral, caráter, honestidade. Porque depois para você tirar isso, então não adianta eu comprar 2 potes de sorvete, 4 potes de chocolate, deixar lá na mesa, na geladeira e falar para o menino não comer e eu comer. Né? Então, aí o que você tem? Deixa para comprar no sábado, domingo, compra um pouquinho, aquilo que é o suficiente. Eu sempre fiz isso aqui em casa, os meninos saem todos praticam esporte, não estou falando que está certo, mas deu certo, porque eles amam atividade física e nem todo mundo saudável, né? Então eu acho que uma ideia boa, você gosta, não é ruim não, é gostoso, se fosse ruim ninguém queria comer. Ninguém queria comer, né? Não vendia, né? Então, deixa para comprar aí no sábado, domingo, come no sábado, domingo, acabou, não compra mais. Agora, se tiver, vai comer a semana inteira. Bom, é isso que eu ia falar agora mesmo. Nós crescemos com Coca-Cola no domingo, e olhe lá, e era garrafa, era litro, né? Que era garrafa família. Sim. Era litro, quer dizer, era um pouquinho para cada um. Não, e antigamente, né, menino saudável era um menino gordinho, com as bochechinhas, né? Com as perninhas gordas. A minha família é de Garapava aqui da minha mãe, e eu morava aqui. Quando eu ia passar férias, minha avó fazia aquele monte de comida. Se eu não comesse, era desfeita para ela. Eu tinha que comer, mesmo que eu tinha acabado de almoçar, eu tinha que comer de novo. Não existia essa cultura de comer muito, né? Ainda mais que árabe, né? Árabe italiano, né? A boca é boa, né? Adoro. Eu passo ali na Latifas, passo ali no nosso amigo do Tenda, nossa, é um estrago, porque é muito boa, né? Não tem como. Com certeza. Não tem como. Mas tudo mudança. A criança, se ela for acostumada desde pequena, ela não ter igual eu falei, esse gostinho, né? Porque se ela experimentar quando criança, ela não vai querer comer fruta e verdura. Né? Ela apura o paladar dela desde o início, né? Aí ela vai selecionando quais tipos de alimentos que dão mais prazer para ela. Né? Aquela brincadeirinha da propaganda de TV que o menino fica pedindo, mãe, eu quero brócolis, é só na TV. Sim. Você nunca viu criança fazer isso. Você pode procurar, não acha. Muito engraçado isso também, você acostumar com o visual da comida, né? Você está acostumado com aquela comida pronta, é uma coisa. Quando você vai para saber como é feita, você também não sabe, você nunca viu, né? Sim. A gente começa comendo pelo olfato e pelos olhos, né? Exatamente. Aí você vai comer um alface, uma coisa que você não conhece, que você não viu ainda, né? Você só vê a coisa industrializada, então você não sabe o que é. Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas, a maioria das pessoas come salada com sal, azeite e limão, né? Vinagre. E, na realidade, eles não estão sentindo o gosto da alface, da cenoura, da beterraba, do brócolis. Estão sentindo o gosto do sal, do azeite e tal. Experimenta comer sem. Eu como, a maioria das vezes, sem. Algumas vezes eu ponho só azeite e sal. É completamente diferente. Então, o que a gente gosta é de salgado e doce
amargo e azedo. É verdade. É isso mesmo. E uma coisa para você tomar cuidado, que naqueles 10 recomendações, né, que é diminuir a ingesta de sal. A ingesta de sal é recomendado a gente ingerir aí 5 gramas de sal por dia. Que jeito? É uma tampinha de caneta Bic. A média da população brasileira é de 12 a 15 gramas por dia. Então, o sal realmente tem muito malefício aí para o organismo. É gozado porque a gente, aquele saquinho que vem, às vezes, no restaurante, que vem lá com 5 gramas, aquilo é para ser por dia. Não, aquele sachêzinho tem 1 grama. 1 grama? 1 grama e salga, viu? E salga, né? Então, mas aí o pessoal pega aquele sachêzinho lá e põe um monte, porque não dá sabor. 1 grama? Não é possível. É 1 grama pouco, que ele tem. É muito pouco. Eu adoro um salzinho com limão, vai bem. Aí o senhor falou aí de comer 100, eu já fiquei preocupado. Comer 100 isso aí... As 2 coisas mais que eu gosto do pessoal agora é o churrasco. A gente não come a carne, a gente come o sal. O sal, exato. É o sal que dá o gosto na maminha, na fraldinha, na picanha. E as outras coisas, o doce, né? Então é o doce, é o bolo, tudo é o açúcar, é o doce e o sal. É verdade. A carne, quando você fala que ela não, o churrasco não tá bom, é só pôr sal. É só pôr sal que ele vai ficar jóia. Às vezes o sal não é tão bom, não achou um sal legal, vai estragar o seu churrasco. Com certeza. Porque realmente é sal e açúcar que chama no paladar, né? No paladar. E o azedo, né? O azedo também é legal. Nessa pegada de fazer a comida saudável e instruir o seu, no caso, idoso, fica mais difícil para a pessoa que cuida do idoso, porque o idoso ele é mais teimoso ainda do que a criança, certo? E você querer forçar ele a comer alguma coisa que não é do gosto dele, não é muito fácil. É difícil, né? O ideal, né, nessas recomendações aí de geriatria, dos geriatras, é que o idoso não chegue nesse ponto. O ideal é até estimular ele, ir para a cozinha, né, fazer a comida dele, que ele tem uma atividade, né? Só que você tem que tomar cuidado, preparar o ambiente, não deixar tapete no lugar, com um lugar saudável para ele, às vezes uma cadeira para ele sentar, para ele preparar a comida dele, né? Agora, não tenha dúvida que o paciente que está acamado e totalmente dependente, são os 2 opostos, né? A criança e o idoso dependente, são muito parecidos, né? É, muito, nossa. Então, às vezes você tem dificuldade, ele não quer comer, tem muitos pacientes, você tem que passar sonda enteral e dar dieta por sonda, né? Mas aí não adianta, você tem que tentar descobrir o paladar, né? Ele às vezes não vai te falar, você vai ter que fazer tentativas, fazer preparações e oferecendo. Você vê que ele está aceitando, você passa a administrá-la mais, né? Entendi. Mas não tem nenhuma regra, nenhuma receita, ó, dá isso que ele gosta mais, que ele aceita. Isso é individual, não tem como a gente fazer, né? Entendi. Se ele tiver condição de fazer a própria comida, obviamente ele vai escolher o que ele gosta, né? E vai fazer, aí já facilita bem. O duro é o danado do coitado do acamado, que esse aí... Esse coitado, é difícil, né, Mauro? Você vê, são pessoas que muitas vezes não sabem o que está acontecendo. E nós temos algumas situações, assim, difíceis, né? Então, tem pessoas que se internam e aí ficam... não eram dependentes, mas tem lá, por exemplo, um AVC, e aí fica com uma diminuição de força, não consegue mais andar, não consegue falar, e aí você passa uma dieta enteral, e aí esse paciente está em condições de alta, e a família não tem condição de cuidar. Nossa. Não tem condição de cuidar, porque não tem pessoas para ficar, porque tem que ter pessoas para ficar 24 horas por dia. Exato. Isso tem um custo. E as pessoas, às vezes, todas trabalham. E elas não têm como largar o serviço. Então, às vezes, a gente tem problemas aí sociais nessa área do idoso, né?
e que você, às vezes, tem que acionar assistente social e ver se consegue alguma instituição aí de cuidados, né, para esse tipo de paciente, né? Mas tem pessoas que, às vezes, ficam de alta 30, 40, 60 dias no hospital sem ter para onde ir, né? Então, essa situação é muito triste, né? E a gente vê, às vezes, algumas descrições, né? Na casa do pai cabe todos os filhos, na casa do filho nem sempre cabem os pais, né? E às vezes a gente vê pessoas em total abandono, né? E duro que a gente está impotente para fazer alguma coisa, né? É verdade, não tem muito, né? E esse ditado que o senhor falou aí é a pura verdade, né? O pai aceita qualquer coisa e quantos filhos vier, né? Quantos agregados tiverem, ele recebe. Agora o filho receber o pai já é mais complicado. Muito sério, né? Sim, eu tento, sim, né? Não é regra, mas existe a posição, né? Eu aprendi uma coisa com a minha mulher, que você conhece bem, né, Silvinha? Ela me fala, sempre me ensinou a me colocar no lugar dos outros frente às situações, né? E muitas vezes eu me coloco, né? Tem pessoas que não querem mesmo, né? Mas tem muitos porque não tem condições de tratar do idoso em casa, né? Então, isso daí, às vezes, a gente tem que... Às vezes tem que entrar a parte jurídica do hospital, né? Que hoje tem o Estatuto do Idoso, né? Exato. E o assistente social tem que fazer uma consulta, ir no domicílio, ver realmente as condições, para ver se tem e não quer, ou se realmente não tem. Se realmente não tem, aí vai ter que tentar uma instituição de apoio para esses pacientes. Né? Isso aí sempre. A gente faz, o senhor vai sempre também lá na Feijoada do Bem, ou no que a gente vai promovendo, é para ajudar o pessoal mesmo, porque não tem como, né? Você tem que ajudar ali para poder manter aquele pessoal sendo bem tratado, com todas as assistências e tal, porque não é todo mundo que consegue, né? Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Sim, e como está cada vez mais envelhecendo a população, o Brasil não está preparado para atender essas pessoas idosas, né? Então, os hospitais normais de internação secundária e terciária não pode ficar com esses pacientes lá, porque outras pessoas estão precisando. E também não tem instituições de apoio para receber. Então, você até arruma particular. Isso, mas as grandes pessoas que necessitam, a maioria são pessoas de rede pública, né? Usuários de rede pública, né? Nós tivemos aqui o Fernando Palermo, que é lá do Hospital Allan Kardec, né, da instituição. Conheço muito. Então, ele fez a entrevista aqui com a gente e estava explicando dessa desinternalização, né, para não virar morada, né, permanente, que eles estão com esse problema lá. Então, é difícil mesmo, é complicado. Quando eu vejo, o filho internou o pai ou a mãe em tal instituição, precisa saber o porquê, e às vezes é o melhor que ele fez, porque não dava para ser em casa, certo? Então, é muito relativo essa colocação, né? Que dó, fez isso. Não, às vezes ele fez o melhor, porque em casa seria muito pior do que isso. Lá tem toda a assistência. O que você não pode é colocar lá e abandonar, né? E uma coisa importante que eu acho que precisava chamar a atenção, assim, Franca é uma cidade, né, que a gente, apesar de ainda ter muitas coisas para melhorar no atendimento à saúde, a população tem um atendimento bom. Eu sei que às vezes tem algumas demoras, tem tudo, mas muitas coisas não são possíveis fazer da noite para o dia. Mas você vê que tem... no hospital interno aí, Santa Clara, tem 330 leitos, né? O único hospital terciário da região que atende SUS. As duas faculdades atendendo, né? Dão aí em nível ambulatorial uns 3, 4 mil atendimentos mensais, 50 mil atendimentos, né? E mais atendendo nas unidades básicas. Todos esses atendimentos das universidades foram criados, extra o que já o município tinha,
e são feitos atendimento pelos professores e os alunos das universidades. Sim, sim. Sim, né? Então, o atendimento, então, o paciente fica internado, vai para os ambulatórios, todos os exames que precisam fazer, faz, né? Ontem eu estava com a senhora internada, fizemos uma ortografia com exame caríssimo, difícil, foi feito na quinta-feira, tudo direitinho, sem problema, né? Então, precisando, tudo é feito. Então, o atendimento ainda é muito bom. Se você tem, se sair para esse mundão lá fora aí do Brasil, né? Nós vamos ver coisas aí bem... que a gente vai ficar chateado e decepcionado. Então, o pessoal tem ainda um atendimento muito bom aqui da rede pública, né? Precisa melhorar, precisa melhorar sempre. Sempre. Né? Tem muita coisa para melhorar. Mas o atendimento é muito bom ainda. Tudo que precisa ser feito, precisa fazer. Eu sou um dos que defendo o SUS assim, unha e dente, não tem como. Não existiria no Brasil nenhuma opção, certo, se não fosse SUS, certo? Mas nos Estados Unidos não tem isso, mas tem dinheiro, é diferente. Aqui não tem dinheiro. A pessoa precisa do SUS. E o SUS super bem atendido. Tem problema? Óbvio que tem problema. Em todo lugar, em todo setor tem problema. Mas funciona, é impressionante, mas funciona. Certo? Não tem dúvida. E você pega, é o único país que tem um atendimento universal para toda a população, né? Exatamente. Só que, inclusive no papel, né, o SUS é lindo, né? Todo o princípio dele, o funcionamento. Às vezes falta um pouco de verba, né? E um pouco mais de vontade política, né? Mas, assim, o projeto dele, a estrutura dele é maravilhosa. Sim, eu acho perfeito. Eu tenho amigas que eram médicas aqui, foram para os Estados Unidos, são médicas lá, inclusive ficou doente com doença grave, e ela às vezes tem que fazer isso, conversando com ela, às vezes ela tem que fazer a químio, por exemplo, de manhã, certo? O hospital, ela sai para fazer a química do hospital, ela tem que voltar logo após para trabalhar, porque senão ela perde o sábado e domingo. Olha só a ideia. Aqui você não tem esse tipo de coisa. Não é que lá está errado, mas aqui também está bem melhor do que lá. Bem mais humanizado. Sim. Certo. A pessoa vai fazer uma quimioterapia, uma rádio, ter que voltar para trabalhar imediatamente, só quem fez sabe. Certo? Sim. A dificuldade que é, né? O problema que é. E ela ter que voltar para dentro no hospital e trabalhar. Então é umas coisas meio que a pessoa às vezes não sabe, fica valorizando do outro, mas o nosso aqui está bem melhor, está bem mais avançado. Com certeza que tem. Você pega mesmo, por exemplo, outros, você pega os atendimentos dos hospitais estaduais públicos, da USP Ribeirão, USP São Paulo, Unesp Botucatu, né? São muito bons, né? E com pesquisa, com medicina de ponta. Nós temos alguns locais do país que tem muitos déficits, né? Mas nós temos ainda no estado de São Paulo uma medicina aí muito boa. E muitos locais aí, centros, que estão fazendo uma medicina muito boa para a rede pública, né? Não, e vão falar aqui que nós não tivemos problemas, que nós estamos falando bem porque não tivemos problemas, não participamos disso. Não é verdade, certo? Eu já tive problema, inclusive o senhor citou aí o de Ribeirão Preto, já tive problema lá em Ribeirão Preto, mas era específico do médico que atendeu, e foi ele que criou o problema, não foi o sistema, certo? Então é de pessoa para pessoa, de jeito para jeito. Aí foi um problema do médico que estava atendendo, no caso meu pai, certo? Foi um absurdo, mas na época lá não tomamos as devidas providências. Mas não era o sistema, era ele. Isso aí tem coisas que acontecem, né? Então você pega, eu trabalhei desde 82 até o ano passado no CTI. Eu fui um dos médicos que fui fundadores do CTI da Santa Casa, depois da Unidade Coronando Coração, e depois do CTI da Unimed, trabalhei vários anos. E ultimamente eu estava só na Santa Casa, depois de 39 anos
eu saí do CTI, né? Você falou que está com 6.0, eu estou com 6.5. Então, mas até o ano passado, tinham passado 43 mil pacientes na nossa mão. Tivemos erros, podemos ter tido, claro. Ninguém é perfeito, mas tivemos muitos acertos e demos assistência para 40. Esse ano deve estar beirando uns 45 mil pacientes que passaram lá usaram. Inclusive, minha mãe passou lá várias vezes, tudo, né? Então, não tinha CTI, nós que viemos para frente, não. Foi um grande conquista. Então, devagarzinho, não tinha CTI, não tinha hospital do coração, não fazia cateterismo. Não tinha as faculdades. Não fazia cirurgia cardíaca, não fazia... Hoje faz tudo, né? Então, tem coisas ainda que precisam melhorar mais, né? Não tinha as faculdades, agora tem duas, né? Duas? Putz! Vamos evoluindo, né? Que maravilha! 2 faculdades de medicina na cidade. Putz, isso é fantástico. Isso para atendimento, principalmente da rede pública, tanto a residência médica como o internato, é muito bom. Por quê? Porque o paciente fica com um médico, com alguém do lado dele o dia inteiro. A gente vai embora, o residente está lá, o interno está lá. Exatamente. E hoje, com o WhatsApp, qualquer coisa, eles entram em contato, te acionam, se orientam de longe. Eu brinco, né? Eu acompanho vocês de longe, de perto, né? Eu estou longe, mas eu estou perto deles, né? Então, isso daí foi muito bom também para a população. A chegada da residência em 2008 e o início das faculdades em 2012. O senhor deve ter visto na TV essa primeira cirurgia que foi feita no metaverso, com os estudantes e os professores de faculdade e o 3D lá do médico fazendo a cirurgia, ensinando os alunos e tal. Sim. Cara, fantástico aquilo, fantástico. Não precisa estar nem presente, tá lá no fim do outro mundo lá e vem como um 3D para poder ensinar e fazer o pessoal ali trabalhar. Fantástico, fantástico. Coisas... Estamos chegando no outro nível mesmo, né? Sim, sim. Bom, doutor, nós combinamos 1 hora, já estão fazendo 1 hora aqui agora, 16 horas 1 minuto. Logo já está fazendo 1 hora que nós entramos. A Cristina já numerou todo mundo que entrou. Foram, até agora, que entraram e deram um oi, foram 10 pessoas que já vão participar do sorteio de domingo, tá certo? O pessoal está falando assim, excelente entrevista, muito esclarecedora, muitas dicas, realmente muitas dicas, boas dicas, viu? O pessoal que ainda não deu um oi, pode dar um oi aqui, porque a Cris já vai numerar vocês aí para participar do sorteio de domingo, tá certo? De amanhã, que amanhã nós temos o Conversa de Domingo. E eu vou agradecer o senhor, certo? E lembrando também que eu vi uma viagem e o rapaz estava falando da comida lá árabe, que o pessoal come com a mão. E eu não sabia o porquê. E eles explicaram o porquê. Que você pegando com a mão e levando a boca, o cérebro funciona mais rápido para entender o que você vai fazer. Mais ou menos isso é a história. Eu achei super legal, porque são certas coisas que é a tradição no caso daquele povo ali, né? Dos povos daquela região, e que a gente não tinha ideia. Eu falava, bom, como comer com a mão? Mas a diferença no trato digestivo é outra. Olha que loucura. Nunca ouvi falar, não sabia disso não, estou aprendendo então, agora. Eu não sabia disso também. Aí o rapaz foi comer e ele estava explicando para ele. Era lá pelos Emirados, lá. Não sei onde que ele estava, mas na hora, e comendo desse jeito. O Espaço Celestial está falando, não, eu vou começar meu atendimento. Adorei as dicas e deixo um abraço aqui para todo mundo. Gente, começa o meu atendimento. Tem muita gente também, né? Nós atendemos integrativamente. Muitos tratamentos holísticos que a gente faz entrevista e tal. Então o pessoal assiste, mas tem consulta, tem as coisas, tem que parar e ir correndo. Doutor, muito obrigado. Vou deixar aqui. Nós pulamos a abertura, eu pulei, porque eu já o conheço há muito tempo, mas o pessoal não conhece o doutor Wilson Cunha,
direito. Se o senhor pudesse se apresentar para o final agora e já fazermos as despedidas para não atrapalhar o seu horário. Bom, Mauro, primeiro, queria agradecer a oportunidade, né? Nós somos conhecidos de muito tempo, foi um prazer estar aqui com você. Acho que esse tipo de entrevista tem um importante sítio de informação para a população, né? Numa área importante que é saúde, alimentação, atividade física. E qualquer coisa que você precisar, estou à disposição. Bom, meu nome é Wilson Cunha Júnior, eu sou francano de nascimento, né? Eu formei já há muito tempo, 1979, 42 anos de formado na Universidade Federal de Uberlândia, fiz 2 anos de residência de clínica médica lá em Uberlândia mesmo, no Hospital das Clínicas, fiz endocrinologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP São Paulo, fiz mestrado em desenvolvimento regional aqui na Unifacef e sou professor hoje de clínica médica da enfermaria de clínica médica da Unifran e da Unifacef. E sou endocrinologista e atendo no consultório e, além disso, também sou diretor responsável técnico pelo SEIBIN, né, Medicina Diagnóstica, né, e gestor médico e o responsável técnico pelo SEIBIN Medicina Diagnóstica. Estou à disposição de qualquer pessoa que precisar e agradeço aí a oportunidade. Um abraço para você e um abraço para todo mundo que esteve junto aí. Eu que agradeço demais a abertura desse horário para a gente conversar com a gente aqui no sábado. Vida, saúde e bem-estar. Doutor, muitíssimo obrigado, um grande abraço aí e conto com o senhor sempre aí que a gente precisar de mais informações. O que o senhor tiver para nos informar também, pode passar lá da faculdade, das 2 faculdades, estamos abertos aqui, certo? Para sempre estar informando o pessoal sobre novidades e sobre saúde, vida, saúde e bem-estar. Tá certo? Combinado. Grande abraço. Grande abraço. Tá aí, pessoal, tá vendo? Aí, muito legal essa entrevista. Muito obrigado ao Dr. Wilson Cunha. Amanhã, os sistemas quânticos e terapias integrativas com o terapeuta Giovanni Rodrigues. Ele vai fazer uma entrevista também muito legal com a gente amanhã. E amanhã nós temos sorteios. Hoje já foram numerados. A Marisa aqui também participou, está falando ótima entrevista. Deixo um abraço a todos vocês aí e vou fazer a minha homenagem ao nosso amigo Jô Soares, que fez a passagem na madrugada aí e deixou todo mundo aqui sentido. Acho que a Globo deveria ter feito o que fez ontem, que era uma homenagem, deveria ter feito em vida, com ele aqui ainda, mas, como sempre, deixa para fazer depois da morte. Mas eu vou fazer igual ele fazia, só para lembrar. Beijo do gordo. Abraço. Fui.